Mais um podcast aqui do AEDEC, sempre trazendo figuras interessantes, importantes, ideias e conexões inovadoras. Estamos num lugar muito especial, na MEC Show, a maior feira voltada para a indústria e a inovação do Espírito Santo. E eu estou recebendo uma pessoa muito interessante aqui. É o Eduardo Schultz, que está representando a Educa Meeple. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que é unificar jogos com a educação, com o desenvolvimento humano. É isso mesmo, Eduardo. Muito bem-vindo. Que bom te receber. Perfeito. Obrigado, Regina. A ideia que partiu de um professor, né, justamente para educar e integrar essas formas dinâmicas, né, de ensinar, para levar mais dinamicidade para as salas de aula. Nossa, e eu fico muito feliz de ver jovens como você, que está com 18 anos, 18 é isso? anos. Mas já vai fazer 19. Semana que vem. Primeira MEC Show, né? Primeira MEC Show Expondo. E você já está aqui nessa vitrine trazendo essa ideia tão importante. Parabéns. Você está estudando hoje na UFES? Na UFES, Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica. Está começando sua carreira aí, já está empreendendo nessa startup. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa ideia da Educa Meeple, que é uma empresa do Mike, né? Um abraço, Mike. Depois eu quero você aqui no podcast com a gente também, para a gente aprofundar mais sobre esse assunto, tá? Fala para a gente da Educa Meeple. A Educa Meeple, ela surge desenvolvendo jogos, principalmente analógicos, né? Jogos de tabuleiro, que foi o que o Mike sempre foi um apaixonado, né? Só que a gente também tem integrado realidade aumentada e realidade virtual. Então, a gente está formando um kit multidisciplinar, né? A gente já tem jogo aqui de física, de matemática, de geografia, né? A gente está desenvolvendo jogos de outras matérias de grade curricular, justamente para fechar esse kit multidisciplinar e acessar as escolas, né? Para implementar isso nas salas de aula. Além disso, a gente agora está partindo para uma vertente mais empresarial, mais industrial, né, como a gente havia conversado, que é desenvolver jogos para essas empresas. De repente, as empresas querem aplicar para um treinamento de grupo, de colaboradores que está ingressando agora na empresa, né, e tem interesse de fazer isso de uma maneira mais lúdica, mais dinâmica. Até mesmo aquelas empresas que estão desenvolvendo um projeto social e têm interesse, às vezes, num espaço, em receber visitas, né, grupos, e também querem proporcionar ali um momento diferente para eles. Então, a ideia é essa, a gente surge para educar as pessoas enquanto jogam. Maravilhoso, a ideia que compõe o que a gente está vivendo hoje, que é manter a questão do concreto junto com o virtual. Acho que os jovens, eles não só têm essa iniciativa, mas eles estão resgatando muitos jogos de tabuleiro, que é uma Sim. realidade nossa, da nossa geração. E eu tenho muito carinho por essa ideia do jogo, do lúdico, da gamificação. Eu sempre trabalho com isso como psicóloga, como consultora. Achei surpreendente a ideia de vocês estarem trazendo essa possibilidade de desenvolver produtos para isso, para o desenvolvimento humano. E eu vi que vocês estão com um jogo muito interessante sobre carbono zero, que é um dos princípios que a gente tem, que as indústrias têm que seguir aí, um compromisso da ODS. Quer falar um pouquinho sobre esse jogo para a gente? Claro, posso sim. Bom, o Carbono Zero, ele é um jogo que, como você falou, traz essa pegada do ESG, né? Cada vez mais a gente vê a importância disso nas nossas vidas, né? Cópia após cópia a gente vê o quanto que a gente precisa correr atrás, né, do desenvolvimento ecológico nas indústrias principalmente, nessa emissão de carbono sendo reduzida, né? E o Carbono Zero vem justamente para mostrar um pouco como isso funciona nas cidades, né? Então, a gente vai formar uma cidade sustentável, né, com essas cartas, onde cada carta representa uma parte da cidade. Então, a gente tem uma usina, a gente tem uma indústria, um parque ecológico, né? E nessa cidade, essas cartas vão ter uma relação direta com o crédito, né, o dinheiro de investimento, a qualidade de vida e o carbono. Então, dependendo da cidade, de como você monta a sua cidade, ela vai ter mais ou menos qualidade de vida. Ganha o jogo quem tem mais qualidade de vida. Então, é importante se ligar nisso, né? Porque se você não pode construir uma cidade que somente gera crédito, porque vai poluir demais. Então, é interessante perceber como essa relação acontece entre as características de cada cidade, né? E, além disso, a gente integrou, por exemplo, algumas questões da ONU, né? Então, a gente tem as ODS, né? As cartas
tem as ODS correspondentes àquele aspecto de cada cidade, né? Isso vai te dando premiação em qualidade de vida, né? Além disso, você fica ciente ali do Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, grandes tratados da ONU, né, que revolucionaram essa parte ecológica no mundo. Então, você já sai do jogo com essa noção da geopolítica climática, né? Não é um jogo simples, como as pessoas pensam. Mas jogando você não percebe isso, né? Então você aprende jogando. Essa é a ideia. Maravilhoso. E não só é importante no sentido de educar, mas desenvolver essa cultura da sustentabilidade, essa cultura climática. Isso especificamente no campo desse jogo já seria incrível e eu acho que é aplicável a qualquer realidade, seja empresarial, seja pública, seja Sim. escola. Mas eu fiquei pensando, Eduardo, nas inúmeras possibilidades que esse tipo de jogo pode levar a gente. Onde que você acha que a gente poderia aplicar hoje, que aqui tem? Esse aqui é Embates sobre da física, né? Sim. E esse, matemática. Ó, o árabe aqui me lembrou do grande professor e escritor Malbataan. Aljabar, álgebra, né? Vem do árabe. Álgebra. Me fala se você vê ainda outras possibilidades. Aonde vocês podem chegar com a Educa Meeple? Com certeza, Regina. As possibilidades são infinitas. Assim, a gente já tem visto crescer uma demanda por jogos que fogem também um pouco dessa grade curricular. Então a gente tem pensado em jogos da grade, biologia, português, inglês, mas jogos diferentes, como música, remeterem à música, jogos que trazem essa questão da acessibilidade, então para pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual. Né? Sensacional. Então, jogos que vão causar essa reflexão nas pessoas, porque jogo analógico é isso, né? Muito sobre socialização. Né? Então, jogando, elas vão ter aquela relação entre pessoas, isso pode contribuir demais com o E não caráter, significa né? nem que eu esteja num ambiente de instituição, eu posso estar na minha casa Pode, também. pode jogar com seus filhos, né? Pode jogar com Para quem você criar quiser. uma cultura que agregue valor, porque veja bem, todos os jogos eles têm uma missão, Com certeza. né, para você chegar. E eu achei interessante você colocando que o propósito é você chegar no melhor resultado de carbono zero. Isso. Ganha aquele que chegar no melhor resultado. Não é assim na vida também? Com certeza, né? A gente tem visto isso. A gente já vê como que isso impacta a economia, por exemplo, né? Basta você ver como que os mercados já têm se atualizado, né, e buscado cada vez mais uma política mais flexível em relação a desempenho ecológico. Né? Hoje você pode ser que você compre, às vezes, um produto só porque uma empresa é mais sustentável do que a outra. Então as empresas têm buscado isso para justamente ampliar esse mercado, valorizar o produto e ajudar o meio ambiente. Né? Então também tem a ver com a imagem, a reputação e a credibilidade da empresa. Além dos acordos e das exigências legais, a gente está falando também da credibilidade da empresa de fazer investimentos para que ela seja sustentável. Você sabe, com certeza, né, pelo seu estudo da ODS, que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente não está dizendo só de desenvolver algo para o meio ambiente, né, para a natureza, para evitar a emissão de carbono e também Sim. ambientes que tenham menor impacto. A gente fala também do desenvolvimento humano. Então, nós temos princípios dentro da ODS para a nossa base de ESG, que são compromissos com o trabalhador, com a vida, com a realidade das pessoas hoje, com mais igualdade, princípios que são princípios norteadores. Já pensou num jogo para isso tudo? Sim, a gente tem pensado constantemente, na verdade. Esse é o próximo passo que a gente quer tomar, um jogo que traz essa questão da diversidade, inclusão. Né? Como eu disse, a gente entende sim que vai muito além dessa questão ecológica. Né? Você precisa ali da parte social. Então, jogos que vão além, às vezes, ali da dinâmica, da diversão, né? Que, claro, vai ser divertido, mas vai ter um impacto nas pessoas, né, que estão jogando. E a gente que trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas, nós sempre buscamos, porque o nosso princípio de ensinar é pela andragogia. Andragogia é você ensinar adulto. Ensinar adulto é diferente de ensinar criança, né? Então, Sim. quando a gente vai treinar e desenvolver pessoas, a gente precisa trabalhar o lúdico, mas de uma forma
que esteja adequada ao cognitivo e ao interesse dos adultos. Eu já estou pensando em várias ideias aqui para a gente trabalhar em conjunto, Eduardo, porque nós hoje temos uma preocupação muito grande aqui na EDEC com a questão da segurança do trabalho. Uhum. Então, eu acho que os recursos educacionais, eles precisam ser melhor dimensionados para que tornem os treinamentos também atrativos. Sim. Hoje a gente treina as pessoas para várias finalidades. Nós educamos para o comportamento, mas nós temos muitas NRs aí para serem trabalhadas. O trabalho em espaço confinado, o trabalho com explosivos, o trabalho com eletricidade. Já pensou um jogo para cada NR ou para várias NRs? Olha que legal, né? Que ideia boa, né? Seria muito interessante, sim. O jogo é uma infinidade de possibilidades. Tudo que você imaginar, a gente consegue fazer jogo. E aprender sem perceber que está estudando, né? Isso, esse é o ponto. Aprender pela andragogia, aprender de uma forma que você se envolve. Quando você menos espera, o conhecimento já chegou. Hoje, fugir dessa parte engessada do aprendimento, às vezes se faz por obrigação. Sim. Né? Aqui, você às vezes apresenta nem como uma metodologia de ensino. Você apresenta um jogo e depois você pode retomar nesses pontos que você queria ensinar, que as pessoas vão associar com muito mais facilidade. Eu não comentei com você, mas uma das minhas especialidades, eu sou formada em pedagogia empresarial também. E na pedagogia empresarial a gente encontra formas justamente de trabalhar o ensino-aprendizado para a gente desenvolver as estratégias de inovação. E encontrar esses recursos tem que ser adequado para a pessoa. Sim. Então eu tenho nas empresas hoje várias gerações trabalhando, né, Eduardo? Então eu tenho pessoas de 50 anos, mas eu tenho jovens aí da sua faixa etária de uns 20 anos. A forma de aprender, ela tem que ser atrativa para esse público todo. Sim. O jovem hoje, ele busca muito a questão do campo virtual, da realidade aumentada, né, de estímulos que casam com o que a nova geração está falando, né, que são questões tecnológicas. Mas eu acho que dá para agregar isso com o tabuleiro, não dá? Que o tabuleiro também agrada aos jovens. Perfeito. É um resgate, né? Ali dos anos 80, 90, quando no Brasil era muito forte o jogo de tabuleiro. Hoje na Europa o mercado ainda é muito forte. Mas é interessante como o jogo de tabuleiro conversa, né? Tanto com essas faixas etárias mais novas, mais avançadas. Então, assim, não tem distinção de idade, né? Então, posso ter uma equipe, por exemplo, se eu tiver uma equipe num treinamento, eu posso ter uma pessoa ali de 60 anos jogando com uma pessoa de 20 anos? Essa é a graça dos jogos. Isso é muito bacana. Sim. Isso é muito agregador, isso cria conexões. Olha a dica, porque a gente está falando de situações intergeracionais, né? E nós temos dificuldade de ter um diálogo ao mesmo tempo com pessoas de gerações diferentes. Uhum. Então, encontrar uma ferramenta como um jogo de tabuleiro para aproximar pessoas, fazer conexões e ensinar e todo mundo ficar feliz, por que não? Maravilha, né? Essa é a ideia. Então, Eduardo, eu queria muito agradecer. O nosso papo foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Você gostou? Gostei. Eu que agradeço a oportunidade de poder apresentar isso para mais pessoas, né? Acredito que é essencial, né? Acho que um dia vai ser cada vez mais comum ter isso aqui no nosso cotidiano. Eu vou deixar o seu espaço agora para você falar para sua câmera e dedicar esse momento a fazer um agradecimento ou um convite, como você preferir, Eduardo. Perfeito. Agradeço aí a iniciativa do governo, que tem apoiado muito a startup, né? A FAPES, a SECT, né? São iniciativas do governo que têm ajudado demais a startup a caminhar com as próprias pernas. Né, agradeço ao Mike, nosso CEO, não pode estar aqui hoje, né, ele estava ocupado dando aula, mas é por um bem maior, né, a gente está aqui expondo essa nossa iniciativa, nosso desenvolvimento para a feira, para que todo mundo conheça um pouco do que a gente faz aqui. Só para ressaltar, vocês estão numa incubadora dentro do IFES, é isso? Do IFES Vila Velha, sim. Em Vila Velha. E vocês têm canal de atendimento? O pessoal pode entrar em contato? Perfeito. A gente está nas redes sociais, então no Instagram vocês conseguem achar, né, Educa Meeple. E também a gente tem o nosso site, né, onde as pessoas conseguem
adquirir esses jogos, né? Além de vender em lote para escolas e empresas, a gente também vende avulso. Então, se você que está vendo quer ter oportunidade de jogar alguns desses jogos na própria casa, pode entrar no site lá e fazer a compra de vocês. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Nós vamos deixar aqui os contatos da Educamipol, agradecendo a todo mundo que está patrocinando esse projeto maravilhoso, não é? O poder público também. Agradecendo todo mundo que está nos assistindo. E se você quiser saber mais, segue a EDEC, nós temos podcasts incríveis, e segue a Educamipol também. A gente está deixando o contato deles aí para vocês. Muito obrigada e até a próxima.